Muito bem, esse é o nosso Oriente. Eu quero já começar aqui olhando o lado cristão da esperança. Vou botar ele na... muitos programas ele fica esperando todos os profissionais falar para ele poder falar. Hoje ele conversa com ele. Bem-vindo, Padre Marcos. Larissa, bem-vindo, né? Já começar com a esperança no início do ano, né? Diz que a esperança nunca que morre. Dizem que ninguém quer ter uma sogra com o nome de Esperança, que ela é a última que morre, então ela vai estar sempre ali. Mas a esperança é o fundamento de todas as coisas, né? É o que dá a razão do nosso existir nas coisas de Deus também, nas coisas da vida. Nós tivemos uma outra oportunidade com o doutor falando sobre sonhos, né? A esperança está muito ligada a essa perspectiva do sonho, né? do que eu quero fazer, do que eu ainda almejo fazer. A gente nunca pode perder esse referencial e perder esse princípio também. É um norte que nós vamos estar sempre caminhando e buscando, Nem sempre também tudo se realiza, como cantava o Laércio aí, que tudo se realiza no ano que vai nascer. Nem tudo também se realiza. Mas aí que está o elan das coisas, né? O buscar. Existe uma base na palavra de Deus, né? Que nos convida sempre à esperança, mas no sentido de esperar em Deus, porque em Deus podemos esperar, porque suas promessas se cumprem. Ou seja, há uma mudança, sabe, doutor, nessa maneira popular de vislumbrar a esperança. Na palavra de Deus, ela foca a esperança como o ato de esperar algo que vai acontecer. Ou seja, o que a gente não pode perder é a atitude, vamos dizer, ter uma atitude ativa, deixa eu falar assim, né? De esperar. Ou seja, sempre, de fato, na expectativa, está chegando, vai chegar e não deixar o fogo apagar, vamos dizer. A brasa virar carvão. Na vida também a gente pode viver um tanto assim, desde que o nosso sonho não seja tão impossível, né? Pode e nós devemos viver assim, né? A expectativa positiva, a expectativa otimista, o sonho, aquele sonho que nos traz algo de bom. Mas eu queria aproveitar, já que nós estamos falando isso, o nosso amigo espectador sabe que eu sou psiquiatra, e a gente sempre tem uma tendênciazinha a puxar o assunto para o lado da psiquiatria, evidentemente. Eu queria dizer que é o seguinte, a maior causa de frustração do ser humano é quando seu desejo não é atendido. Essa é a maior causa de frustração. Até tem um norte-americano que fez um jogo de palavras, impossível de acontecer na prática, mas muito gostoso de você pensar, que é assim: para você não se frustrar em relação aos seus desejos, passe a desejar tudo aquilo que você já tem. Fantástico. É um jogo de palavras, que evidentemente isso não tem nada a ver com a realidade, que o desejo por si só, por conceito, é aquilo que está na frente. Aquilo que você você não vai tem. chegar lá. Então, muito bem. Eu vi desculpa interromper, mas eu vi outro dia também uma frase assim: se você quiser evitar crítica, dá para se aplicar, né? Não deseje nada, não crie nada, não seja nada. Exato. Né? Então Exatamente. Você evita todas essas tensões da esperança. Agora, para você ter uma ideia, como é importante o plano, o planejamento, o norte, o projeto de vida, a esperança, a expectativa, é que num quadro psiquiátrico que todo mundo conhece, que se chama depressão, a pessoa não tem sonhos, ele não tem expectativa. E se tiver, ainda são expectativas negativas, pessimistas. Acho que eu vou ter câncer. Então... Acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer, acho que não vai dar certo, acho que eu vou à bancarrota, vou falir, e não vai dar nada certo. Então, a expectativa otimista, a pessoa não pode estar deprimida. Então, quando alguém começa a não ter sonho, não ter perspectiva, não ter projeto de vida, ele é um sinal de depressão. Eu vou linkar de novo a palavra de Deus à ciência, porque já que na ciência é saudável, é estar vivo, é esperar, é ter desejo é estar vivo, na palavra de Deus é justamente a vida nova é aquela que a gente espera. Essa novidade, essa renovação. As duas estão se completando, né? E por que a gente fez isso no começo do ano, primeiro do ano?
Né? Dá sentido, esse né? ano eu vou começar emagrecendo 5 quilos, eu não vou fala trabalhar nesse no assunto, seu quê, quem fuma vai largar de fumar, então, quer dizer, Quem está em débito vai pagar as dívidas. Exato. Acabar com o cheque especial. Acontece o seguinte, o começo do ano simbolicamente representa uma renovação. E a gente precisa muito fiscalizar essa ideia da renovação pelo seguinte, a gente vê na psiquiatria, com frequência, a pessoa desiludida pela existência que está levando, não que a existência seja necessariamente ruim, mas a depressão faz com que ele enxergue a existência de uma maneira ruim. Posso colocar de outra forma? Pode. Que aí talvez o senhor me corrija se eu estiver enganado, mas o fato da pessoa colocar o desejo além do alcance, Exato. ou a pessoa está colocando um desejo fora daquilo que é próprio da vida dela, ou a pessoa já tem algumas coisas conquistadas Exato. e nunca valoriza o que tem. Nunca valoriza, está sempre com o olho lá longe, não no olho aqui perto. Então, realmente você matou o que eu ia falar agora. Desculpe. Não, está perfeito. O segredo todo é a gente ter noção do que nós podemos sonhar. Isso. Por quê? Porque não é todo mundo que sabe lidar com facilidade com o que a gente chama de plano B. O plano B, muitas vezes, acaba sendo tão mais frequente que o plano A, propriamente dito. Então, a gente tem que saber como é que eu faço se eu não chegar lá. Se você fosse fazer uma terapia, aquela que a gente chama de cognitivo-comportamental, o terapeuta ia sugerir o seguinte, para que você não se frustre tanto. Comece sonhando, idealizando aquilo que você tem quase certeza que você consegue. Exatamente para poupar a frustração. Então, vamos imaginar numa situação onde você tem um comportamento obsessivo, de que você lava a mão muitas vezes por dia, tem um pensamento negativo várias vezes por dia e costuma comer sempre no mesmo lugar na mesa. Uma ideia só, uma ideia de quem é obsessivo. Por onde ele começa treinando? Pelo mais fácil. O mais fácil nesse caso é mude de lugar na mesa. Esse dá para fazer. Então, e você quando atinge o primeiro objetivo, você se motiva para conseguir o outro. Mas não queira, por exemplo, falar, bom, esse ano, aí você invoca Deus. Se Deus me ajudar, eu chego a presidente da República. Mas não é nem ano de eleição, né? Tem que checar isso primeiro. Vou ganhar na Mega Sena. Pelo menos joga, né? Pelo menos joga. Tá certo. Já peguei a primeira dica do programa. Vou mudar de lugar à mesa. Nossa. Nós vamos ao vídeo para ver o que o povo diz. Vamos lá, vamos ao nosso VT. Nem sempre, não dá tempo. Porque a vida é muito corrida, né? Você tem que trabalhar, cuidar de filho, família, tudo. Então não dá pra tudo que você se programa cumprir no final do ano, né? Nem sempre a gente consegue cumprir do início, a gente programa, vamos supor, você programa o ano inteiro de cumprir todas as metas e quando chega no meio, não consegue, né? Não, não. Mas costuma planejar? Planejo bastante. Muita conta, não consigo. Estudar mais, possivelmente, e creio só, por enquanto, estudar cada vez mais. Com certeza. E pretendo bater todos. Crescer no meu serviço, na minha vida pessoal, ter uma estrutura melhor na família, tudo mais. Eu acho que o hábito de definir metas é para você sempre ter aquilo na cabeça. Porque quando você põe você tem que cumprir as metas porque você pensou naquilo antes. Agora, quando você pensa sem as metas, acho que é meio difícil. É importante para a gente ter um planejamento para a gente conseguir atingir o que a gente realmente almeja, né? Por isso que é importante se planejar e ter sempre um foco nas metas. Eu acho que é importante para saber o que você quer, como você vai fazer para chegar onde você quer
E sempre ter uma meta, não se acomodar, não é porque você atingiu uma meta que você vai ficar em berços esplêndidos, agora eu tô bem, não preciso fazer mais nada. Não, você já ter um planejamento sempre é importante, né? Porque você atinge mais assim, diretamente seus objetivos, né? Muito bem, agora eu achei interessante, todo mundo falou dos planejamentos, planejamento. A gente sonha em acertar na loto aí, como o senhor falou, mas não faz o planejamento disso. A gente sonha em ser presidente da República, mas não faz o planejamento disso. Essa história de planejamento, a gente não planeja, a gente deseja. E a gente tem que saber lidar muito bem com esse tal de desejo, né? O desejo norteia a pessoa. Eu falo assim que o desejo parece o arco-íris, né? Você vai correndo até onde ele termina, quando você chega lá, ele está mais adiante. E está mais adiante. E isso impulsiona a pessoa no caminho da vida, né? Você tem que ter um desejo para sair do lugar. E essa é que nós estávamos vendo nessa reportagem, aliás, muito bem feita, que dá para ver vários aspectos. Uma pessoa falou uma coisa muito inteligente, muito interessante, que você tem que começar planejando aquilo que depende exclusivamente de você. Eu acho um risco muito temerário, muito ruim, muito perigoso, você começar fazendo seus planos naquilo que depende do outro, não é? Então, ou seja, depender do outro para construir a sua felicidade já é um risco arriscado. Pelo menos, você faça um plano que dependa de você mesmo. Quer dizer, eu vou... O rapaz, agora eu lembrei, ele falou, esse ano vou estudar mais. Ótimo, é uma meta perfeitamente plausível, possível. Depende dele, da decisão dele abrir o livro e estudar. Agora, por exemplo, planejar assim, esse ano, se Deus quiser, eu quero me dar muito bem com o meu chefe, com o subchefe e com o patrão da empresa. Mas veja bem, vai depender do chefe, do subchefe e do patrão. Reformule. Pensa assim, esse ano eu hei de ter tolerância com meu chefe, subchefe e patrão. Aí você sofre menos. São atitudes, na verdade, que brotam da gente. As metas, os objetivos, têm que ser traçados sempre no pessoal primeiro. É claro que tudo isso vai envolver o comunitário, não é verdade? Então, nós temos uma vida de missão, de anúncio e tal. Então, eu traço ali, olha, esse ano eu posso ir até aqui, eu tenho uma condição física. Então, por favor, a agenda seja fechada nessa condição. A partir daqui, olha, nós vamos agora para o extraordinário. Né? O ordinário está fechado. Vamos para o extraordinário. Vamos programar isso. E ver também qual é o resultado que você pretende de tudo isso. Porque às vezes a pessoa coloca, eu quero tal coisa, mas qual é o resultado disso? O que vai te servir tudo isso? Então, eu ia falar justamente do resultado, padre, de outro sentido. Eu penso que a gente toma muito pouco posse daquilo que a gente alcançou. Sim. Na verdade, eu creio que a gente perde mais do que ganha no geral. Por quê? Porque a gente vê metas grandiosas, o pouco que alcança a gente despreza porque é pouco e continua olhando para o grande, aí no final não tem nem um pouco ou nem saboreou o pouco e nem alcançou o grandioso. Eu vou transformar isso em linguagem cristã falando do louvor. Se você botar as pessoas num momento de oração para fazer um momento de louvor, de agradecimento a Deus, faz 2 palavras, acabou. Não tem assunto. Agora, para pedir, tem muito. Nossa! O pedido é sempre maior. Mas você vê que aí Santa Teresinha como é que é rico nessa hora, né? Então, mas aí não é falta da gente... Não é uma forma... Veja o que eu vou perguntar, porque depois o psiquiatra está ali só maquinando. Padre, ele é perigoso, padre. Você viu que ele é tão perigoso que ele conseguiu olhar o vídeo inteiro e analisar um por um e ainda colocar no papel. E ele está cheio de bala na agulha dele. Ô padre, a nível de fé, também é um desprezo, uma ingratidão com Deus. Porque a gente não agradece o pouco, o pequeno, o simples, o atual, o que já está na minha mão. A gente não saboreia, a gente não se alegra, a gente não louva, né? E já está como um filho ingrato querendo mais. Está me entendendo? Se sou fiel no pouco, ele me confiará muito mais. Então,
Laércio, isso é uma das grandes coisas que baseia aí as nossas comunidades, né? E levando um pouco para o nosso campo. O ministério que toca só naquele dia da semana, ele sabe que a partir daquele dia da semana, Deus vai abrindo a possibilidade que os seus louvores toquem. Eu falo até aqui, né, particularmente, como é importante para mim quem toca só na semana. Por quê? É um pessoal que está disponível. E a missa na semana, se eu tenho aquela turminha que pode tocar para aquelas 10 senhorinhas, pode ter certeza. Pode. Esse louvor engrandece tanto a ritualidade ali, como aquele que toca no domingo para 1.000, 2.000 pessoas. Não tem problema. É a mesma proporção, porque todo ato ele precisa ser tão intenso como se vazio ou cheio estivesse. Então, aí a gente entra com a pessoa humana. Quem é pai sabe disso. Quem é pai percebe claramente isso. Está falando de agradecer a Deus, né? E quem é pai sabe disso. Graças a Deus, eu tenho 3 filhos que me agradecem sempre, às vezes até indevidamente, pelo que eles são, que eles têm, que eles conseguiram. Pode não ser a regra geral. Tem filho que pede muito mais do que agradece. E eu acho que isso fica um pouco tedioso, porque parece que você não é suficiente nunca para aquela pessoa. Mais que eu dou, mais pede. Mais eu dou, mais pede. Mas não é um movimento bem, falando da pessoa, não é um movimento bem mais... A pessoa está bem mais apoiada, ou melhor, ela vive muito mais intensamente a frustração. Claro, é evidente. Porque ela não se contenta... Porque você não tem tudo. Vamos falar de gulosa, uma pessoa gulosa. Você não vai ter tudo. Não é? Você não vai conseguir comer tudo aquilo que o seu olho viu. Aliás, vem diretamente encontro a minha definição de felicidade. A minha definição de felicidade é quando o seu desejo, sua vontade coincide com o seu destino. Ou seja, você está exatamente onde você queria estar. Você está exatamente do jeito que você queria estar. Mas aí, vou voltar para a minha observação. A dificuldade é a pessoa se dar conta disso. Porque ela está sempre olhando para frente e não se dá conta que eu estou aqui. Do que tem na mão. Exatamente, mas você pode compatibilizar os dois. É uma questão de treinamento, é uma questão de cognição, de falar, eu estou muito bem aqui agora. Um momento que seja fugaz. Fala, nossa, graças a Deus eu estou dormindo numa cama deliciosa, é onde eu queria estar nesse momento. Isso é o plano futuro. Que amanhã eu continue dormindo nela. Não é nada impossível, já está aí a cama. Eu só vou manter a mesma cama. E aprimorar um pouco. Mas também entra a questão do comodismo também das pessoas. Ela olha o fato da lotérica de novo, né? Eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não jogo. Né? Eu quero ser o presidente, mas nem me engajei num partido, nem fiz aquele percurso que é necessário de todos esses e simplesmente esqueço que não depende só de mim, depende do outro. Então, aí a gente pode, eu acho que nós somos obrigados aqui, para você que está em casa, separar o que é desejo do que é de fato, projeto. Porque é um projeto que, vamos pensar em uma casa a ser construída, você tem que fazer a medição, você tem que fazer o cálculo, você tem que relacionar o material que vai ser gasto. Existem todos uns passos a serem dados. Isso é um projeto. E a gente cai na inocência, não é? Ou na ignorância de julgar que projeto e desejo são iguais. Coisa, e não né? são. Não são. O projeto é exatamente fazer a casa, o desejo é morar nela. Então, são coisas diferentes, né? O desejo é muito mais subjetivo, o projeto é muito mais... Porque a pessoa fala assim, poxa, eu queria melhorar. Exato. Mas ela não faz o projeto pensando em quais atitudes eu vou fazer para melhorar. Isso. Quando chega o paciente e fala, olha, minha vida está assim, assim, assado, e... eu falo, olha, a minha parte eu posso fazer, eu posso te prescrever um ansiolítico, antidepressivo, sugerir uma terapia, começar uma terapia. E você pode fazer o quê? Eu estou convocando ele para ser solidário, cúmplice do tratamento. Então é a mesma coisa. Se você fica arquitetando um plano de desejo, sei, mas o que você faz para isso? Qual é a sua contribuição? Ficar assim esperando, cair na cabeça? É muito isso, né? As pessoas elas estagnam num olhar, né? Meio aquele olhar contemplativo. Então eu paro, fico olhando para aquela direção, o cachorro perante aquela
geladeira, ou como é, o micro-ondas. Televisão de cachorro. No domingo, frango assado. né? O franguinho assado tá girando. Padre, eu sou um pouco cachorro nessa hora. Ele dá aquela volta. Você tem aquele cheirinho, olhar ali e ficar ali. Nossa, que Sim, mas aí você tem que ter a atitude agora de pôr aquela mão no bolso e ver, olha, dá. Né? Se não dá, vamos negociar. Vamos para a negociação. E é isso, são as atitudes que vai fazer com que você dê um passo agora daquilo que é possível. Porque senão a gente transforma a nossa vida num folclore. Você sabe que uma outra coisa, essas pessoas usam, por exemplo, essa expressão do Deus do impossível. Nosso Deus, Lucas Nel, dizer, nosso Deus é um Deus do impossível. Então, à medida que o nosso Deus é o Deus do impossível, eu posso também querer o impossível. Me desculpa, eu estou contente com o carro que eu estou. Não está certo? Que graças a Deus eu consigo vir, né, para as minhas atividades, eu consigo ir onde eu preciso, mas não dá para sonhar agora com essa Ferrari, filho. Não dá. Por quê? Até porque não é condizente com a minha ação, né? Com aquilo que eu exerço. É a proporcionalidade do que se deseja. Sim, entendeu? Não é condizente. Outra é manter isso aí como? Né? Quem tem condições vai poder manter, vai viver com isso muito bem, ótimo. Eu falo outra, a pessoa traça uma vida, ela vai lá, compra casa na praia, compra uma casa na cidade, ela compra uma casa no campo. Santo, você não está conseguindo nem ficar na casa da cidade, filho. Aí você tem tudo isso. Para quê? Depois ainda reclama que tem muito problema com os empregados. Eu tenho problema com o empregado, são muitos impostos em cima de mim. Eu não aguento mais pagar IPTU, eu não aguento mais pagar o IPVA. Para que tem tanto de carro, filho? Sendo que você vai, é um só. Olha, é só o primeiro bloco. A gente vai fazer o seguinte, pega lá o papel que você escreveu, os planos, pega uma boa borracha. A borracha é o mais importante. E vamos pagar aí 50% dos planos, ou todos, para a gente escrever novamente para esse ano quais são os planos, segundo o doutor, plausíveis. Gostei. Esse é o Oriente, você pode participar e deve participar. Sugestões, críticas, pedidos, intenções, temas, por que não? orientes@rs21.com.br. Estou com o doutor Geraldo, com o padre Marcos, e a gente vai conversar cada vez mais sobre os planos. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já.